A intuição da mulher só falha na hora de escolher o pai para o filho dela. El perfil de hombre que a ustedes les gusta para formar una relación seria. O sea, 5 cosas de cada una, algo así. Un A hombre ver, trabajador con ganas de echar para adelante. Muy bien. Uno. ¿Qué Ya. más? ¿Cuántas? Son 5. No, la cantidad que tú quieras. No, yo entiendo que con Que eso trabaje suficiente, ya. Que trabaje ya, que sea muy trabajador y O con sea, ganas de fuese superar. delivery, tú te Sí, enamorarías de él. totalmente, Ok. totalmente. Que sea atento, caballeroso, que siempre me complazca y que me trate bien, como yo me lo merezco, como yo lo trato a él. O sea, yo voy con mis compañeras que tenga ganas de echar para adelante. También me fijo muy bien el trato que le da a su madre, súper importante para mí. Ok. ¿Alguna de ustedes en el pasado hubo un hombre que le rompió el corazón o que la dañó sentimentalmente? Y sean sinceras, aquí Totalmente. estoy Claro que demandado. Todos. Sí. Sí, El hombre claro. que hizo eso en tu pasado, ¿se parece al que ustedes describieron? El silencio, cri, cri. ¿Sabes Más por qué? o menos. Porque las mujeres de boca describen un perfil de hombre, pero se lo dan a otro. Sabe aquela frase famosa? Cada escolha é uma renúncia? Pois é, hoje vamos bater um bate-papo sobre escolhas, principalmente as feitas no calor do momento, que levam muitas mulheres, não generalizando, mas falando daquelas que vocês sabem bem, que são mães solos ou mães solteiras, que enfrentam sozinhos o papel de mãe e pai. Sem julgamentos rasos, sem romantização, mas com um olhar honesto sobre os porquês e as consequências dessas decisões. E também explicar o porquê que elas consideram homens que não querem se relacionar com elas não serem homens de verdade. Então, vamos lá. Vamos começar com alguns números que mostram a dimensão desse fenômeno no Brasil. De acordo com uma pesquisa no Instituto Data Popular, o país conta com aproximadamente 67 milhões de mães. Dessas, 31% são solteiras, o que representa mais de 20 milhões de mulheres. A idade média dessas mães é de 47 anos, e a maioria pertence à classe média e classe média baixa. E antes de mais nada, é importante entender que toda escolha tem uma motivação. Muitos especialistas apontam que algumas mulheres estão em busca de uma suposta aventura ou o famoso frio na barriga, e acabam ignorando sinais claros de que o parceiro não seria uma boa escolha como pai. É aquela velha história. Eu sabia que não ia dar certo, mas foi mesmo assim. É aquele típico conto de fadas que a mulher meio que pensa que vai mudar o homem, que nem a gente vê em filmes como 50 Tons de Cinzas, algum tipo relacionado a esse tipo de filme, que a mulher meio que enfrenta o cara é tipo assim, a pá virada, é o cara errado na sociedade, mas ela engata num relacionamento com a mentalidade de que ela vai mudar o comportamento dele. Ela vai meio que domar essa fera que tem dentro dele, sabe? E segundo uma pesquisa da Fundação Berceu Abramo, cerca de 61% das mulheres brasileiras que são mães solo relatam que os pais dos filhos nunca tiveram interesse em assumir a responsabilidade. E essa pesquisa dessa fundação, mano, mas isso é tão nítido pra gente, que nem possivelmente vocês já viram ou vivenciam na pele isso, tem conhecido o parente, eu tenho um parente que é assim, que a pessoa sabe, que nem da mulher pro homem. Ou também até vice-versa, mas no caso em questão é da mulher pro homem. Mano, a mulher vê que o homem é errado, tudo errado, não tem compromisso, não tem um emprego, não tem plano de carreira, não tem uma visão do futuro, não quer se capacitar, tudo isso. E ela vê que nem esse cara é meio que, dependendo na onde que ela tá inserida, ele é o cara meio que mais interessante, entre aspas, para engatar num relacionamento, porque ele pode proporcionar uma coisa que um cara normal, um trabalhador, um CLT da vida, trabalha 6x1, que às vezes não consegue proporcionar, sabe? A maioria engata em relacionamentos que vocês sabem bem o tipo de homem que elas engatam um relacionamento, e mesmo casos de famosos, sabe? Que, mano, o cara é tudo virado, a menina engata um relacionamento, às vezes apanha, é esculachada, vaza na rede social, apanhando isso, aquilo, faz BO contra o cara, entra com medida protetiva. Aí passa um tempo, ela volta com o cara de novo, ela termina e volta com o cara de novo, mesmo sabendo tudo aquilo que ela passou com o cara, sabendo que o cara podia até levar ela de arrasta pra cima, e mesmo assim insiste em um relacionamento que muitas vezes pode levar ela a consequências terríveis, né? De levado de arrasta pra cima, por exemplo. E a gente vê assim na sociedade, até a gente que é inserido na parte digital, na parte da rede social, vídeos de mulheres reclamando que muitos homens não querem se relacionar por ela só pelo fato dela ser uma mãe solo, tá? Aí entra uma outra questão. Se, por exemplo, assim, você trabalhador CLT 6x1
às vezes não tem um carrinho, vai de ônibus, isso aqui, tem uma biquinha, isso, aquilo. Você acha que ela ia dar moral pra você se ela, por exemplo, não tivesse um filho? Se ela tivesse no auge, que nem ela tava antes, pai da criança? Você acha que ela ia dar alguma moral pra você? Aí agora que você tá conquistando suas coisinhas, que você tem isso, aquilo, ela começou a olhar com você com outros olhos, com outra... Como que eu posso dizer assim? Com outro interesse, entre aspas, assim, mas vocês sabem bem o que é. Que você acha que ela ia dar moral pra você antigamente? No auge da brisa dela, sem nenhum certo compromisso, porque um filho é um compromisso que você tem o resto da vida. Filho não é um brinquedo que você compra e amanhã não quer, devolve, sabe? Filho é seu sangue, você vai ter compromisso com ele até o resto da sua vida. Então, se você olha por esses olhos, será mesmo que ela interessaria por mim, mesmo não tendo filho no auge da beleza dela, não tendo compromisso, isso, aquilo, você acha que ela ia dar moral pra você? Bem possivelmente não daria. Estou sendo sincero. Eu também não sou nenhum moralista, não falo nenhum conto de fadas, sendo real. Mano, a maioria das pessoas que não tem opinião própria, que eu tô dando a minha opinião, enxergam o mundo irreal, mano. Seja realista, você acha que aquela mina da hora, bonita, isso, aquilo, no auge da beleza dela, ia dar moral pra você? Você tem menos de 1,75, você tá começando a ficar calvo, você não tem uma casa, você não tem aquisição, você não pode proporcionar uma certa aventura, entre aspas, pra ela, você acha que ela ia dar moral pra você antes? Não ia, cara. Então, segue o baile. Segundo vários sociólogos, que a maioria dessas mulheres, que nem eu falei antes, não tô generalizando, só falando dessas mulheres que conscientemente entram e engatam no relacionamento, conscientemente vendo tudo, os sinais, os alertas que esse cara dava pra ela. Que nem, não sei se vocês ouviram isso dos seus pais ou de alguma pessoa até mais velha, assim, geralmente é mais velha que dá conselho para mais novos, que é assim, para você ver como que um homem vai tratar a sua esposa, vê como ele trata a mãe dele. Se ele trata a mãe dele com respeito, com amor, com carinho, ele, mano, é tiro e queda. Possivelmente ele vai tratar você como uma princesa, como uma rainha. Agora, se o cara não respeita a mãe, às vezes não respeita o pai, não respeita ninguém, como que você acha que vai tratar você? Se o sangue dele, que convive com ele no dia a dia, praticamente 24 horas por dia, que criou ele, que alimentou ele, que cuidou dele, ele não respeita, ele não trata bem, como que ele acha que vai tratar você, que praticamente é uma desconhecida, que ele não tem nenhum vínculo afetivo ainda com você, que ele vai ter com o decorrer do tempo, né? Se tiver ainda, ele vai te tratar bem. Mano, praticamente é você querer acertar na Mega Sena com um número, sabe? Você tá vendo todos os sinais. A maioria, que nem vai tudo na emoção do calor, do momento, às vezes por conta de status. Que a maioria dessas mulheres engatam um relacionamento assim com esse tipo de homem, com esse tipo de pessoa. A maioria também por status, né? Porque, nossa, eu namoro tal pessoa, ninguém vai mexer comigo porque eu namoro com ele, isso, aquilo. Aí se sujeita a tipos de comportamento dele, que amanhã ou depois pode levar numa Maria da Penha, pode levar o cara à prisão, isso, aquilo. E muitas vezes, até vocês podem relatar aqui nos comentários que conhecem um tipo de pessoa assim, a pessoa ferra a outro, leva na polícia, faz BO, isso, aquilo, aí passa um tempo, passa anos, né, praticamente anos, meses, e volta com a mesma pessoa, e a pessoa não muda. E ela continua se sujeitando a esse tipo de cara, que muitas vezes tem filho com ela, né, no caso de mãe solteira assim, às vezes tem um filho com ela. Aí a maioria pensa assim, mas ele é o pai do meu filho, como que o meu filho vai crescer sem pai, sem uma figura paterna, isso, aquilo, eu não tô pensando só em mim, eu tô pensando também no meu filho, mas você também tem que pensar em você. O seu filho tem você apenas, ele ainda não tem o pai dela, você separou da pessoa, isso, aquilo, e se amanhã depois você de arrasta, como que o seu filho crescer no mundo, sem a única figura que ele tem de amor no mundo, que é você, entende? Então, muitas vezes, você também tem que pensar em si, cara, eu tô nesse relacionamento que pode me levar, né, vocês sabem o quê? Eu vou continuar ainda insistindo naquilo só por causa de um medo, às vezes, de julgamento da sociedade, né, da parte familiar, da parte religiosa, isso, aquilo, porque tá na questão, por exemplo, se ela for voltada na vertente cristã, né, às vezes a mulher não é bem vista quando é separada, quando é mãe solo, quando é separada, isso, aquilo, tem muitas vertentes, mas você não pode olhar por essas pessoas que julgam vocês, têm que olhar pra você. Mano, se eu estou num relacionamento que pode custar minha vida, por que eu vou continuar? Por que eu vou insistir? Entende?
E esse meio que fascínio, né, que elas têm pelo cara meio que bad boy, vai desde a mídia, história em romance, livros, filmes, séries, tudo a gente vê que, se você olhar minuciosamente, entra na psique da mulher que aquele cara bad boy é o cara mais atrativo, porque geralmente, em contexto de filmes assim, o cara bad boy, né, geralmente é o protagonista ou é o antagonista, e ele é o cara que chama atenção onde quer que passe. Ele passa uma aura de status, que ele é aquele cara que não segue as regras e ele faz tudo o que ele quer na hora que ele quer e do jeito que ele quer, entende? Vários psicólogos, doutores, afirmam que essa atração pelo perigoso, entre aspas, está ligada a impulsos emocionais e até culturais, que nem eu disse anteriormente, na ficção, em obras literárias, em desenhos, animes, etc., que romantizam comportamentos de risco. Mas, no fim, quem paga a conta emocional e financeira são as mães e, é claro, também as crianças. Isso nos leva a um ponto importante. É preciso questionar essa narrativa de que eu sou vítima das minhas escolhas. É como dizem, a intuição falha, mas não na hora de escolher o erro. If girls are always right, then why do they always pick the wrong guy? Mas aí você pode entrar numa questão comigo nesse vídeo de mas a geração de hoje é mais promíscua, que o pessoal fala, é mais liberal, isso aqui, as mães não têm compromisso, as mães atuais, né, não têm compromisso com relacionamento, isso aquilo. Mas antigamente era melhor. A questão das gerações de mães também é totalmente diferente, né? As mulheres do século XXI tendem a ser menos, teoricamente, conservadoras e mais conectadas tecnologicamente em comparação com as do século XX. Por exemplo, 75% das mães do século passado acreditavam que a felicidade estava em construir uma família, enquanto esse número é de 66% entre as mães mais recentes. Além disso, 35% das mães atuais não imaginam a vida sem internet, contra 14% das mães do século passado. Agora vamos entrar numa questão mais profunda. As mulheres antigamente, elas tinham meio que um plano de carreira, teoricamente assim, familiar. Eu preciso estar no relacionamento, mesmo que, você vê relatos de mulheres. Pergunta pra sua avó, pra sua bisa, se você tiver, ou até sua mãe, dependendo da idade, que a maioria ficava no relacionamento com esses tipos de homens por medo de serem julgadas se elas, separassem, sabe? Meio que ela era vista com maus olhos, que eram julgadas, né? De uma forma cruel, porque elas não meio que seguiram o plano de carreira corretamente. E muitas delas ficavam 20, 30, 40 anos até a morte com um cara que muitas vezes, depois, por exemplo, que você vê vídeo que o cara às vezes falece, né? Aí o cara entrevista, né, a mulher, e aí, você gostava dele? Você fala, ele era horrível, ele era rude comigo, ele era isso, ele era aquilo. Mas ela continua no relacionamento por medo de serem julgadas, serem condenadas pela sociedade, pela família. E hoje em dia as mulheres, as mães, agora eu não estou generalizando as mulheres que foram conscientes, sabe? Que escolheram o cara errado conscientemente. Estou também falando das mulheres que não seguiram esse plano, porque as mães, as mulheres também têm que ter senso crítico. Cara, se eu estou num relacionamento que o cara é ruim comigo, para que eu vou ficar? Aí hoje em dia, existem muitas mães solteiras, mães solos, que em decorrência também desse fator que mudou muito, né? Não é mais, é visto meio que julgamento às vezes, assim, mas não é tão pesado quanto era antigamente, de ser mãe solo, de ser mãe solteira. Porque agora, que nem eu disse, não estou aglobando essas mães que escolheram conscientemente a pessoa errada. Essas mães que escolheram um parceiro que ele era uma coisa quando começou um relacionamento e mudou para outra, elas não podem ser julgadas, sabe? Elas não têm uma bola de cristal para saber como que o cara vai ficar depois que engata no relacionamento, depois que tiver filho, isso e aquilo. Essas mulheres não têm parcela de culpa, sabe? E é isso que o comportamento das gerações das mulheres, das mães, mudou drasticamente em relação ao do passado com as atuais. E se você tem alguma coisa diferente do meu pensamento, também deixa aqui nos comentários. Então agora vamos entrar num assunto sobre a pensão socioafetiva, se é um mito ou é uma realidade. Muita gente acredita que se relacionar com uma mãe solo significa automaticamente pagar uma pensão socioafetiva, mas não é bem assim. A pensão socioafetiva existe sim, mas é aplicada apenas em casos específicos onde há um vínculo socioafetivo claro e duradouro. Então, entrando mais profundamente,
voltando na questão legal, é importante destacar que a pensão socioafetiva é baseada em princípios constitucionais e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que prevêem a proteção integral da criança e do adolescente. Embora não exista uma legislação específica que trate exclusivamente da pensão socioafetiva, o reconhecimento desse tipo de vínculo é embasado em jurisprudência e na interpretação ampliada das leis da família. Os tribunais brasileiros, por exemplo, têm reconhecido cada vez mais a paternidade e a maternidade socioafetiva em seus julgamentos, criando um precedente para a imposição da pensão alimentícia com base no afeto e na convivência, e não apenas o laço biológico. Para solicitar uma pensão socioafetiva, é necessário ingressar com uma ação de alimentos, onde serão apresentadas as provas que demonstram o vínculo socioafetivo entre as partes, com a criança e, por exemplo, com o pai. O juiz analisará as provas e, caso reconheça a existência do vínculo, determinará o pagamento da pensão. Ou seja, de uma forma bem resumida assim, se uma pessoa cria e sustenta outra com base em laço afetivo, pode ser obrigada a contribuir financeiramente mesmo sem parentesco sanguíneo. Você não é o pai biológico da criança. Essa lei visa proteger os direitos daqueles que, por diversas razões, não possuem vínculo biológico, mas têm uma relação de dependência e afeto. Se o juiz, por exemplo, ele analisar o seu caso, se você entrar no relacionamento de uma mãe solteira e já tiver ido adiante com o processo e decorrer disso a criança, né, vê você como uma figura paterna, que ela tem um vínculo afetivo com você, mesmo que às vezes você não tenha, né, nada com a criança, mas a criança vê com os olhos dela que você tem um vínculo afetivo com ela, e se o juiz bater o martelo e dar a sentença, você vai ser obrigado sim a pagar a pensão, mesmo o filho não sendo seu. E também o pai biológico também vai pagar, o pai biológico e o pai não biológico. Os dois vão pagar a pensão alimentícia. E isso meio que é um dos motivos, é uma das argumentações que muitos homens não querem ingressar em um relacionamento com mulheres que já são mães solos. É muito complicado a gente julgar, né, na questão, mas eu não vou se relacionar só porque ela tem filho. Cara, é uma questão muito mais profunda, sabe? Porque tem mulheres que veem um cara como uma espécie de porto, uma espécie de suporte financeiro, sabe? Ela não considera o cara como legitimamente um companheiro, né, da vida, um companheiro para a vida, que vai crescer junto. Ela vê o cara como uma espécie de suporte mesmo financeiro, que muitas vezes, que nem eu já disse em vídeos anteriores, tem vídeos de advogados nas redes sociais. Só dá um Google aí, uma pesquisada, que você vai ver que ensinam meio que até as mulheres dar golpes financeiros, pegar metade do valor, entre outros casos, entendeu? E é meio que como que eles dizem, né? Meio que um alerta que se a mulher tem filho, você tem que tomar cuidado, você tem que abrir os olhos. Porque amanhã ou depois você não sabe o que pode acontecer, né? Também tem casos que às vezes a mulher instiga a criança a meio que, como que eu posso dizer? Meio que fazer um teatro, uma espécie de teatro, que a criança via o cara como uma espécie de pai, que isso e aquilo, fazer a cabeça da criança pra ela meio que sair por cima. É tipo isso, eu não sei explicar mais ou menos como que é, mas é uma espécie que a mãe induz a criança a agir como fosse o filho desse suposto cara que não é o pai dela, entende? Mais ou menos assim. E por isso que muitos preferem ficar solteiros ou ingressar em relacionamento com mulheres que não têm filhos, entende? Não é uma espécie de preconceito que muitas dizem assim: vocês não entram em relacionamento com mulheres que têm filhos porque vocês não são homens de verdade, vocês são apenas moleques ainda, vocês não têm compromisso, isso, aquilo. Mas se você olhar no outro lado da moeda, muitos caras não querem um compromisso de sustentar uma criança também, mesmo que ele queira no futuro, mas atualmente ele não queira. Porque, queira ou não, você vai ter que sustentar ela e a criança, porque é diferente você ingressar no relacionamento que uma mulher que não tem filho que tem filho. Às vezes você quer sair no final de semana, você não vai conseguir, porque às vezes a criança está doente, quer fazer uma viagem, você não consegue, porque a criança também vai ficar com quem? Às vezes a mulher não tem um amparo familiar, não tem onde para deixar a criança, entende? Isso é dos mínimos detalhes que às vezes eles levam em consideração, muitos homens levam em consideração, que não ingressam no relacionamento com mulheres que já têm filhos,
Não é questão de preconceito, não é questão de julgar, porque existem, sim, mulheres boas, mães solos boas. Que nem eu disse anteriormente, volto a repetir, porque eu falo uma coisa aqui no vídeo e muitos comentários dizem que eu falei outra, que isso, aquilo. Eu estou referindo a mulheres boas, que não são aquelas que ingressaram no relacionamento, que tiveram filho com um cara que é considerado errado diante da sociedade e julgam aqueles que não querem ingressar no relacionamento com ela ou quer ter algum tipo de contato só por conta que ela teve filhos. Entende? Isso que eu quero dizer. Então eu espero que eu deixei bem claro dessa vez, beleza? Assim como mulheres que já têm filhos dizem que homens tem que ser alto, tem que ter uma conta bancária X, tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Os homens simplesmente dizem que não querem se relacionar com mulheres que já têm filhos. E elas já ficam histéricas só por conta de uma opinião, né, uma escolha que eles tiveram e já julgam eles por ter uma masculinidade frágil, que não são homens por causa disso e aquilo. Mas se você levar tudo em consideração o que eu já disse anteriormente, o buraco é bem mais embaixo. Então, para fechar o vídeo, a intuição feminina realmente funciona? Muitas mulheres acreditam firmemente na infalibilidade da intuição, especialmente ao escolherem o pai de seus filhos. No entanto, nem sempre essa suposta intuição leva às melhores escolhas. Estudos, relatos, vivências pessoais indicam que, em alguns casos, a escolha do parceiro pode não ser a mais adequada, resultando em desafios adicionais para a mãe e também a criança. E se você ficou até aqui, muito obrigado por ficar, e eu possivelmente acho que você concorda com a minha opinião, possivelmente é a mesma que a sua ou tem alguma coisa parecida, e espero que também você tenha uma visão mais clara e baseada em fatos, não em mitos ou preconceitos. No fim das contas, o que mais importa é o respeito. Respeito pelas escolhas individuais, pelas diferentes configurações familiares e, acima de tudo, cada um tem a sua própria escolha e colhe as consequências dela. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!